Boa noite. Vamos orar nessa quarta-feira magnífica. Nós nunca devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que olhar sempre para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade. Eu sei que às vezes não é fácil. Por quê? Por que não é fácil? Porque nós temos um odre, estamos dentro de um odre velho. Temos uma carne adâmica. E essa carne adâmica é o problema. Por quê? Porque ela ama pecar. Ela ama fazer tudo que é oposto àquilo que a palavra de Deus diz. Mas qual é o nosso grande desafio? É saber que nós temos um Espírito que é eterno. Se você nunca vai deixar de existir. Estando no inferno ou no céu, você vai existir sempre. Você nunca vai ficar sem a sua consciência. Como que eu sei disso? Pelaquela história que Jesus contou, daquele homem rico e de Lázaro. Lá no inferno, aquele homem, ele lembrava que tinha irmãos, ele tinha mãos, ele tinha boca, ele tinha um corpo. Não esse corpo, mas ele tinha um corpo espiritual. Então um dia todos nós também teremos um corpo, só que nós teremos um corpo glorificado, porque nós escolhemos ir para o céu. Fizemos a boa escolha. Nunca se esqueça de que você jamais estará sozinho. Aquilo que eu mais amo é quando Jesus diz que Ele estará conosco até o fim. Então existe uma grande promessa em tudo isso. Pensa comigo, Deus está aqui nesse momento. Por mais que eu não consiga tocá-lo, nem os meus olhos possam enxergá-lo, mas Ele está aqui. Então vamos orar, vamos pensar, e esse pensamento é correto, que Deus está bem na sua frente. E você vai falar o que para Ele? O que você falaria para Deus nessa noite? Porque tudo que você pensa em pedir, Ele vai falar para você, já lhe foi dado. Se você falar, Deus me cura, Ele vai falar, Rita, eu já te curei. Deus me prospera, Ele vai falar, eu já te enriqueci. Deus, eu quero andar em paz, eu já te dei a minha paz. Então o que nós fazemos? A gente agradece a Ele. Então fecha teus olhos, não liga para ninguém. Vamos nessa noite ter o coração grato. Estamos na primeira semana do ano de 2023. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Nosso Deus é conosco. Pai, nessa noite te louvamos. Tua palavra é doce. Tua palavra traz uma paz, uma convicção, uma confiança. Nesse mundo caído não estamos sozinhos, sozinhas. O Senhor está conosco. E o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Que seja uma noite de encorajamento, Pai. Uma noite de transformação. Uma noite de entendimento, de perdão, de mudança, de encorajamento. Muito obrigada por cada família que está comigo nessa noite aqui. Que está comigo pela internet. Muito obrigada por cada família representada. Pai, que a Tua palavra nessa noite esteja trazendo revelação e cura ao nosso coração. Que a palavra ministrada venha do Teu coração. Que cada pessoa que está comigo, ela saia daqui completamente mudada, com outro entendimento, de que ela é amada. Ela é amada, Ele é amado pelo Pai. Nessa noite, Senhor, eu não sei o que os meus irmãos estão pedindo. Eu não sei o que está no coração deles. Mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor responde com fogo e poder. Tu és Deus que cura. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus que sara. Não existe nada que o Senhor não possa fazer nessa noite. Tudo é possível àquele que crê. Muito obrigada pela Tua boa mão abençoando as nossas casas, as nossas famílias. Nessa noite oramos pela nossa parentela, que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, que não Te conhece.
que cada um deles seja, nessa noite, eles sejam alcançados poderosamente pela Tua palavra. Queremos dizer que Te amamos, Pai. O Senhor nunca perde o controle de nada, nós Te amamos. Te amamos, Te amamos. Santo, Santo. Tu és um Deus santo, santo, santo. Deus santo. Deus de amor. Deus de compaixão, de misericórdia. Deus que nos alcança. Deus que provou que ama naquela cruz. O Senhor é bom. A sua bondade nos envolve. O Senhor resolve para nós todos os conflitos. O Senhor nos justifica no coração daqueles que estão magoados, chateados conosco. O Senhor nos justifica. E o Senhor também justifica aqueles, Pai, com quem ficamos chateados e aborrecidos. O Senhor justifica-os no nosso coração. Nós fazemos a escolha nessa noite de perdoar e de abençoar. Fazemos a escolha de perdoar e de abençoar. Porque tudo o que desejamos é a Tua palavra firmada em nós. É esse canto de vitória dentro de nós, não temos medo. Todo vento contrário contra nós cessa. Pelo Teu poder, o Senhor nos ama. Traga a revelação ao nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar em Lucas, porque tem uma mensagem no meu coração. Paulo diz que todos nós um dia nós já fomos visitados, chamados por Deus. Por que nós temos que ser uma carta lida para o mundo? Por que nós devemos ser um bom testemunho para as pessoas? Para aquelas que ainda não nasceram de novo. Porque um dia elas serão visitadas pelo Espírito de Deus. Ele vai trazer à memória o seu bom testemunho, o meu bom testemunho. Porque essa visitação é muito importante. Porque Deus o tempo todo está atrás de nós, o tempo todo. Nós temos que entender que nascemos em um mundo caído. Nós nascemos pecadores, por isso pecamos. Hoje não, hoje nascemos de novo e somos santos. Hoje nós vamos pecar se nós escolhemos pecar. Porque existe uma força operando dentro de mim e de você, que é a nova natureza. Nós temos hoje um mestre, o Espírito Santo. É Ele o mestre da nossa nova natureza. Então pensa comigo, tudo que você vê nesse mundo um dia vai deixar de existir. As coisas mais lindas que você possa imaginar, que o mundo possa apresentar para você, vai acabar, vai deixar de existir. Por quê? Porque tudo foi contaminado pelo pecado. Tudo que Deus deu para Adão e ele entregou para Satanás será destruído. Não vai ficar nada. Por isso que ele construiu para nós um novo céu, uma nova terra. É para lá que nós estamos indo. Então o que eu quero te encorajar nessa noite? A prestar atenção na voz do teu mestre, na voz do bom pastor. Porque Jesus é o nosso bom pastor. E Ele chama as suas ovelhas. Ele fala com você, Ele fala comigo. Ele passa te chamando. E nós temos que estar atentos e não ficarmos distraídos com as coisas do mundo. Porque tudo no mundo está passando. Tudo passa. Eu tenho a sensação que já estou terminando janeiro. Nem comecei janeiro. Parece que já está terminando o mês. E tantas coisas vão acontecer, tantos acontecimentos virão pela frente. É por isso que o melhor dia para você se chama hoje. Para Deus, eu acho que só existe um tempo chamado hoje. Porque é hoje que Ele fala com você e comigo, é hoje que Ele nos chama. É hoje, para Ele, não importa o que você fez ontem. Deus chama e diz:
Qual é a sua escolha hoje? O que você quer hoje? O que passou, passou. Amanhã, eu não cheguei no amanhã. A minha escolha hoje, com certeza, fará diferença no amanhã. É por isso que nós temos que aprender a fazermos boas escolhas e não ficarmos distraídos com as coisas do mundo. Não fique prestando muita atenção nas mensagens do mundo, no noticiário do mundo. Comece a prestar atenção no noticiário do céu. Qual é o relatório do céu para você? Qual é o relatório do céu para aquilo que você está enfrentando? Porque na palavra de Deus sempre tem uma saída. E o grande problema que você enfrenta não é o outro, é você mesmo. Você é o seu problema. Não é o outro o seu problema, é você. Você que tem que fazer a escolha de confiar em Deus, de verdadeiramente entender que existe uma necessidade de você morrer, literalmente, às suas vontades, para que a vida de Deus em você comece a fluir. Porque Jesus disse para os discípulos: eu quero que vocês estejam indo ao mundo e façam discípulos. Ide, vão e façam discípulos. Não seguidores, discípulos. Pessoas iguais ao Mestre, que vão fazer a mesma coisa que o Mestre fez. Porque do mesmo jeito a gente fala do avivamento. Esperamos o avivamento, já estamos no avivamento. Só que o que é o avivamento? É você andar por aí, sabendo que você é a igreja. E tudo que Jesus fez, você fará. Tudo que Ele fez, eu farei. Então imagina em um culto de Jesus. Como é magnífico um culto de Jesus. O cego enxerga, o paralítico anda, aquele que estava desprovido sai provido, aquele que estava perturbado sai com a mente sarada, porque Jesus está ali. Só que hoje nós representamos o céu na terra. O que impede que o poder de Deus saia cada vez mais de nós? A nossa carne, os nossos pensamentos errados. E como que eu vou subjugar a minha carne? Como que eu vou tirar de mim aquela sutil incredulidade? Jejum, jejuando. Nós precisamos jejuar. Os discípulos de Jesus jejuam. Os meus discípulos vão jejuar, ele disse. Você é discípulo de Jesus? Se você tiver com o seu coração, com a sua mãozinha erguida, você tem que aprender esse caminho do jejum. O jejum dá para você o que a oração em línguas não dá. A oração em línguas dá para você o que o jejum não consegue dar. Então, a oração em línguas, o jejum, a meditação da palavra, tudo isso é importante. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Para quê? Como que você vai fazer a escolha segundo o coração de Deus se você não sabe como Ele pensa a respeito de assuntos que se apresentam para você diariamente? Eu tenho que ter um posicionamento de fé. Então vamos começar em Lucas 5. Logo no versículo 25, nós vemos o finalzinho de uma cura de um homem paralítico, mas eu vou me ater no versículo 27 e 28, só para você entender a mudança, a passagem entre um fato e outro. Lucas 5, 25. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano. Jesus saiu e viu um homem publicano, chamado Levi,
assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguia. Essa palavrinha tudo é muito importante. Deus chama por você. E você tem que ouvir esse chamado. E você não pode dar desculpas. Eu não estou falando de salvação. Estou falando de chamado. De seguir Cristo. De não ser só um seguidor, ser um discípulo. E andar no sobrenatural de Deus. Vocês têm que lembrar sempre que nós somos filhos de Deus vestindo uma roupa de professor, de engenheiro, de médico, de faxineiro, de dona de casa, de aposentado. Você é um filho de Deus, vestindo uma roupa para andar na sociedade dessa terra. Mas você é, na essência, filho de Deus, você nasceu de novo. Existe uma autoridade sobre você. Você tem autoridade sobre todos os demônios, todas as forças malignas. O que ele fala? Você vai entrar e sair de qualquer lugar em paz. Você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai te causar. Mas para quem? Para aquele que realmente está na posição de filho, que confia no Pai. Mas para eu chegar a essa condição, existe uma transformação diária. Uma criança não cresce da noite para o dia. Se você olhar as crianças aqui, elas nasceram, mas no dia seguinte estavam com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Assim somos nós. Nascemos no reino do nosso Pai Celestial. E nascemos como um bebê. E nós temos que crescer e amadurecer. Por isso, estar com Jesus, ouvir Jesus, passar tempo com a palavra, é o melhor investimento da sua vida. É o investimento para a eternidade. Por que eu vou trocar o eterno por aquilo que é passageiro? Por quê? Casamento é para a terra, não é para o céu. Então você não pode comprometer a tua eternidade por causa de um casamento. Filhos são para a terra, no céu seremos todos irmãos. Nós não devemos comprometer a nossa eternidade por nada. Porque a vida de Deus em você e em mim gera vidas em outras pessoas. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, filha de Deus. Quantas coisas Deus quer fazer por meio de você e de mim. Então ele passou perto de Levi e disse: vem, segue-me. E imediatamente ele ouviu o chamado. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Vá para Reis comigo. Vamos pegar o Antigo Testamento, a história de Elias e Eliseu. Que aconteceu a mesma coisa. Elias passou perto de Eliseu e chamou Eliseu. Eliseu aceitou o chamado. Olha só, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19. Oh, aleluia. Às vezes você fica tão distraído com as coisas que você não ouve o chamado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, que conta a história também do chamado de Eliseu. Elias era um profeta, Eliseu também se tornou profeta. E ele passou perto de Eliseu e também jogou a capa sobre ele, também chamou a Eliseu. Então vamos ver. É gostoso de ler porque aquilo vai entrando no seu coração. Porque todos nós temos um chamado. Você tem um chamado. Todos nós que nascemos de novo temos um chamado no corpo de Cristo. Você pode não querer assumir essa posição,
mas o lugar existe, é seu o lugar. E o diabo tem medo que você passe tempo lendo a palavra, porque você vai mudar, vai ser transformado pela palavra, e será uma grande bênção onde você estiver. Você vai ser uma grande bênção no seu trabalho, na sua cidade, no seu país. Você vai ser uma grande bênção na sua família, porque você passa a enxergar tudo como Deus enxerga. Olha só, 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Ele queimou toda a junta de boi, queimou tudo. Acabou o passado para ele. Qual é a mensagem que está no meu coração nessa noite para nós? Não vamos ficar distraídos com as coisas do mundo. Vamos começar a queimar as pontes. Não tem volta. Vamos seguir o caminho que é Cristo. Vamos nos posicionar firmemente nesse caminho santo. Vamos de verdade vestir aquilo que somos, a nossa identidade de filho de Deus. Vamos ser filhos de Deus. Vamos ouvir o chamado sem medo. Porque é o diabo que tem medo que você siga a Cristo. Porque a sua vida será completamente transformada. Não estou dizendo que você vai ser pastor como eu. Pode ser que você seja um pastor. Talvez você tenha um chamado de pastor. Mas Deus nunca faz nada para te invadir. Tudo é muito manso. Você tem que ouvir aquele momento é a hora de você deixar seus afazeres, que você dá tanta importância, ir para aquele quarto secreto, entrar naquele quarto, estar com seu pai, em oração, para ouvir a instrução, porque Ele tem respostas para tudo para você, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para os seus amigos, para o seu país, para tudo. Não pense que Deus não tem governo. O nosso governo, o governo que está sobre mim, é o do meu Pai. Ele governa a minha vida. Deus governa a sua vida. Você não está à deriva, perdido nesse mundo. Você é do céu. Então, quando você deitar essa noite, deite pensando: eu sou filho, eu sou filha de Deus. O meu Pai me ama. Ele olha por mim, está olhando para mim. Ele não está alheio ao clamor do meu coração. E começa a pensar: Pai, eu quero ouvir a sua instrução. O que eu tenho que fazer, Pai? Me explica o que eu tenho que fazer. Como fazer? E se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que abençoar, abençoa. E quando você acordar no dia seguinte, você acorda como filho, como filha de Deus. Você não deixou de ser filho à noite. Nós temos um Pai que está mais interessado no teu sucesso do que você mesmo. Deus quer o teu sucesso. Deus quer a tua casa inteirinha aos pés da cruz. Só que Ele precisa de você. Você crendo nisso, você agindo como filha dele. Um filho ouve a instrução do pai. Um filho, um bom filho, ouve o pai e obedece o pai. Esse é um bom filho. Que tudo que o pai diz, ele faz, ele confia na instrução do pai. O pai não é um estranho para ele.
Então, nessa noite, quantas coisas Deus quer fazer em você e em mim? Que nós fazemos coisas erradas, Ele está cansado de saber, esse não é o problema. Uma coisa que eu amo é que Deus não nos trata segundo as coisas erradas que nós fazemos, mas segundo a sua reta justiça. Ele é um Deus justo. Ele sabe que eu estou vestindo um odre velho. Será que nessa noite é vontade de Deus curar? Sim, Deus sempre cura. Jesus sempre curou. Ele mostrou para nós que a vontade de Deus sempre é curar. Aquela fala que nós ouvimos de maneira religiosa, olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Você está com essa enfermidade porque ela é sua cruz. Isso não é cruz. Enfermidade não é cruz. Nós temos que entender a mensagem poderosa do Evangelho. Deus quer resgatar todos os perdidos do planeta. Deus quer levar todas as pessoas para o céu. Ele salvou, a Bíblia diz, a todos. Só que todos vão para o céu? Não. Por quê? Porque tem que aceitar o convite. Mas Ele salvou a todos. Ele preparou a salvação para todos. Mas as pessoas precisam aceitar a salvação e nascer de novo. Não dá para entrar no céu com a natureza adâmica. Adão foi perdoado? Foi perdoado. Adão está no céu? Está no céu. Só que não dava só para perdoar. Adão mudou a natureza, tinha natureza de trevas. Por isso que Jesus veio trazer a natureza que foi perdida no jardim. Porque Adão foi feito filho de Deus, com uma natureza de Deus, e ele perdeu. Aí Jesus veio à terra para abrir o caminho de volta para casa, para sermos novamente família de Deus. Então vale a pena você não dar ouvidos ao diabo nem ao mundo. Dá ouvidos o que o seu pai fala para você. Existe um sangue que nos lava, que nos purifica. Não existe nada que Deus não possa perdoar. Não existe nada que Ele não possa fazer por você e por mim. Mas precisamos crer. Lembra de Moisés? Moisés, ele preferiu ser chamado, ele preferiu não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Porque ele sabia que esse posto de filho da filha de Faraó era passageiro. Não ia ser para sempre. Ele queria ser chamado de filho de Deus, porque isso é para sempre. Isso é de graça. E Deus nos deu isso, esse privilégio maravilhoso. Vamos pegar Lucas 14. A mesma coisa que Jesus passou chamando Levi. E Levi seguiu, Eliseu também seguiu Elias. Em Lucas 14, nós vemos, no versículo 25, exatamente isso. Que muitos acompanham Jesus. Mas poucos voltam para permanecer fiel como um bom discípulo. Lembra dos 10 leprosos? Eram 10 leprosos. E Jesus curou os 10. Mas dos 10, só 2 voltaram. Todos foram embora, mas foram curados. Deus tirou a cura deles? Não. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer ter um relacionamento conosco. Conversar com Ele. Entregar o coração. Começar a olhar para você mesmo. Que é que tem que ser mudado e transformado. Só tem um jeito de passar tempo. Orando no Espírito. Lendo a palavra de Deus. Jejuando. Dando importância a essa palavra. Não fique gastando tempo. Tanto tempo eu vejo as pessoas ficam horas e horas ouvindo aquelas notícias de televisão, de Facebook, de WhatsApp, tanta mensagem.
completamente errada, distorcida. Isso parece que não fica impregnando você com mentiras. Primeiro ponto. Você está em um mundo como o luzeiro do mundo. Como um farol que brilha nas trevas. Você tem a resposta que o mundo precisa. Que é a vida de Deus. O que Deus está, nesse momento, interessado? Em salvar vidas? Salvar todas as pessoas? Você acha que Deus não queria salvar Hitler? Queria? Jesus morreu por ele, por Hitler. Talvez, quem sabe. De repente, nos últimos dias da vida de Hitler, ele se arrependeu profundamente e nasceu de novo. Quando você chegar no céu, vai encontrar Hitler. Mas como? Ele fez tanta coisa errada? Sim, fez. Mas alguém pagou um preço para ele chegar no céu, de graça. E essa pessoa foi Jesus. Nós temos uma natureza igual do nosso Pai, de misericórdia, compaixão, de amor. Deus quer salvar todas as pessoas. Ele conta com você e conta comigo. Vamos desejar ser vasos de honra nas mãos do nosso possuidor. Então, Lucas 14, 25, ele fala assim, a gente lê, grandes multidões o acompanhavam. Não eram poucas pessoas, eram grandes multidões. E olha interessante, Jesus não fazia anúncio, não tinha televisão na época, não fazia propaganda. Ele tinha a vida de Deus e quando ele passava, as coisas aconteciam. Imagina o dia, e vai acontecer. Vai ser um culto de um dia qualquer, de uma noite qualquer, de uma manhã qualquer aqui. E de repente os milagres começam a acontecer. Você acha que a próxima reunião vai ser como? Porque as pessoas, isso é verdadeiro evangelismo. O cego enxerga, o paralítico anda, o câncer cai da pessoa, aquele que tinha a mente perturbada tem a mente restaurada, os demônios saem correndo, vão embora. Esse é um culto de Jesus, que o Espírito Santo quer que você e eu comecemos a compreender o poder de ter não só palavra, mas poder nas nossas reuniões. Porque nós estamos fazendo a escolha de morrer todos os dias, para a vida de Jesus fluir de nós. Então, grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui tem uma condição para ser discípulo. Aborrecer o seu pai, sua mãe. Olha só, ele fala pessoas bem próximas a nós. Aborrecer, algumas traduções diz odiar. Significa, ele está querendo dizer o seguinte, Rita, ame menos a sua mãe, ame mais a mim. Me obedeça. Ela vai ficar chateada com você hoje porque você não está querendo ir naquele lugar com ela. Mas vai chegar uma hora que ela vai querer ter o que você tem, então aborrece ela hoje. Vai ser bom para ela no futuro. Aguenta as pontas aí. Porque eu sei que é desagradável a gente aborrecer as pessoas que a gente ama. Nós queremos sempre estar por cima, que as pessoas nos elogiem, principalmente as pessoas que nos amam. Só que quando eu nasci de novo, eu aborreci muito a minha casa. Porque eu não ia mais nos lugares que eles iam. Eu aborreci meu pai, a minha mãe, aborreci a minha madrinha. Porque ela achou, porque eu tinha escolhido ser batizada nas águas, que ela ia deixar de ser a minha madrinha. E muitos me aconselharam, Rita, ela já está de idade. Espera. O dia que ela morrer, você batiza nas águas. Só que eu vi o mestre, eu queria seguir o meu mestre. E eu me batizei. Ela não foi no batismo, ficou chateada, aborrecida comigo. Mas olha a boa notícia. Não deu nem 2 anos após o meu batismo, ela também se batizou nas águas. Oh, glória!
E aonde ele está hoje? No céu. Esse aborrecer é sair, é tirar sua carne do caminho para Deus poder agir na sua casa. Porque é você que anuncia o evangelho com a sua própria vida. Não é você machucando ou brigando com as pessoas. Eu tive que chegar para o meu pai e para minha mãe e falar: pai, mãe, eu não vou mais nesse lugar. Mas tudo bem. Eles querem ir, mas eu não vou mais, eu não quero mais ir. É a sua escolha. E adivinha onde está meu pai hoje também? No céu. Mas eu tive que aborrecê-los momentaneamente. Mas valeu a pena. Eu tive que aborrecer meus amigos. Mas valeu a pena. Com certeza você também teve que aborrecer alguém para estar aqui nessa noite. Mas eu te garanto, vale a pena. Vale a pena. Porque nós estamos ouvindo a voz do nosso mestre, que ama mais o nosso pai, a nossa mãe, o nosso padrinho, a nossa madrinha, o nosso filho, o nosso vizinho, do que nós mesmos. Ele precisa de você e de mim, como colunas firmes no meio da igreja, sinalizando que o caminho é Jesus, sinalizando que existe uma verdade absoluta, que Ele já deu para nós por meio de Cristo, uma verdade absoluta que destrói as mentiras. Eu não falo de uma religião. Não é religião. É ser família de Deus. Se alguém te perguntar aqui o que você é, você diz: sou família de Deus. Mas aonde você vai? Eu vou com a minha família. Eu congrego com a minha família. Eu adoro junto com a minha família. Talvez eles não entendam nada. Mas você está falando uma verdade absoluta. Nós somos família. Não somos uma religião. Não somos. Nós temos uma doutrina, um ensinamento de Jesus. É esse ensinamento que nós agarramos e praticamos conosco mesmo. E olha só, isso é vitória. Vitória garantida. E ele fala no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a cruz? Cruz é morte. Rita, morra diante da cruz e me siga. Esqueça os seus planos, seus sonhos. Confie em mim, eu sei o melhor para você. Confie em mim. A sua carne vai ficar chateada, a sua carne vai ficar aborrecida, a sua carne vai te dar trabalho, mas fique firme. Você vai vencer. Olha o versículo 33 de Lucas 14. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está dizendo, Rita? Um dia você nasceu e o mundo caído, morto, como uma pecadora. Por isso você pecava. E aí você conheceu Jesus. Entregou tua vida a Ele, ouviu a voz do Mestre, saiu da morte para a vida. Aquela Rita não existe mais. Eu não penso mais como ela. A minha mente foi renovada. Eu penso hoje como meu pai pensa. E cada vez mais que eu me submeto à palavra dele, as minhas emoções vão sendo subjugadas por essa palavra. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. O segundo passo da graça é você orar no Espírito Santo. Pensa, quando você está orando em línguas, é o próprio Deus orando por você. Orando melhor por você. Então imagina o que Ele vai estar orando, o melhor para você. Tem oração melhor do que essa? Não. Porque você vai deixar a sua carne de lado. E você vai continuar a dar passos firmes
para que toda a tua casa seja salva, a tua cidade, o teu país, nações sejam alcançadas pela vida de Deus em você. Então vale a pena você pegar a palavra de Deus, vale a pena você passar tempo lendo a Bíblia. Pega um livro da Bíblia, pega o Novo Testamento e leia. Não tenta entender com a sua mente natural, leia a Bíblia. Se você não consegue orar em línguas, leia a palavra. Se você ainda não é batizada no Espírito Santo, você pode ser batizada. Você pode ser batizado. Você que está comigo pela internet, você pode. Quem pode falar em outras línguas? Quem nasceu de novo. Porque é uma linguagem do céu. Está dentro de você. O Espírito Santo, antes, quando eu não era nascida de novo, o Espírito de Deus estava atrás de mim, ele estava aqui, fora. Estava comigo, tentando me alcançar. Mas no dia que eu ouvi, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e eu aceitei a Cristo, Ele passou a habitar dentro de mim. Hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro de si. Tem um mestre que te ensina tudo. Então você tem que... Ele trouxe uma linguagem sobrenatural com ele. Se eu ficar aqui, ori, carama, choro, borabá, eu não entendi o que eu falei, vocês não entenderam o que eu falei. Eu deixei o Espírito Santo orar por mim. Simples assim. Então quem pode orar? Aquele que é nascido de Deus, nascido de novo. Isso é maravilhoso. Vamos orar um pouquinho em línguas antes de a gente terminar a reunião, porque eu quero ajudar você que está comigo pela internet. Talvez você já ouviu falar de oração em línguas. Talvez nessa noite você entregou tua vida para Jesus, no seu coração. Porque eu também entreguei a minha vida para Jesus no meu quarto, não foi num lugar como esse, foi lá no meu quarto. Então você também aí no seu quarto, na tua sala, você pode entregar teu coração para Jesus. Entender que você nasceu pecador. E que um dia Jesus veio, Ele é a porta para que você receba a nova natureza. Tenha a mesma natureza de Deus, de graça. E o seu nome estará escrito no livro da vida. E o segundo passo é você permitir que o Espírito Santo que está dentro de você fale por meio de você. Essa oração celestial, que você não vai entender, você não vai estar me imitando. Simplesmente você vai repetir uma oração comigo, vai soltar o som da sua voz e vai deixar o Espírito Santo falar na sua boca. E nós, os irmãos aqui de Lins, vamos te ajudar. Nós também vamos repetir a oração e vamos começar a orar em línguas e você vai ser batizado do outro lado. E será um divisor de águas no seu caminhar com Cristo. Amém? Vamos ajudar aqueles que não oram ainda? Todo mundo repete comigo assim: Deus, a tua palavra é a verdade. Nós cremos na tua palavra. E a tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Nessa noite, eu quero ficar cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Porque um dia eu aceitei a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, ore por mim. Ninguém mais fala em português, fecha teus olhos, não liga para quem está do teu lado. E vamos soltar o som da nossa voz. Vamos deixar o Espírito Santo orar por nós. Continue orando em línguas. Eu vou terminar a reunião orando por várias questões nessa noite. Continua, não para de orar em línguas. Continua orando. Deixa Deus orar por você. Pai, eu oro por cura nessa noite. Eu oro por cura. Eu te adoro na tua santidade. Obrigada pelas curas que estão acontecendo agora.
Muito obrigada, Pai, pelas curas que estão acontecendo agora. Doenças estão caindo, fugindo agora. Muito obrigada, Pai. Nós temos uma autoridade. E nessa noite eu estou usando a autoridade que eu tenho como filho. Eu estou dizendo, doença, caia dele, caia dela. Toda operação maligna de enfermidade, saia agora. Saia agora, imediatamente. Eu estou usando o nome, sobre todo o nome de Jesus. Toda operação de trevas, eu estou dizendo agora toda feitiçaria, toda bruxaria, toda operação maligna de destruição, seja detida agora pelo poder do nome de Jesus. Toda operação das trevas contra nós nessa noite, seja agora detido pelo poder de Jesus. Toda operação maligna, toda operação de trevas, seja detida agora contra nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela multiplicação dos nossos celeiros. A tua palavra diz que um dia Jesus se fez pobre para que fôssemos enriquecidos em tudo. E nessa noite eu dou todo o louvor, Pai. Tu és o nosso provedor, os nossos celeiros estão, ó Pai, transbordando da tua provisão. Nós não temos medo, é o Senhor transformando, é o Senhor transformando derrota em vitória. Era derrota. O Senhor transformou em vitória nessa noite. Obrigada pela provisão sobre as nossas casas. Obrigada pela provisão, Pai. Eu chamo do norte, eu chamo do leste, do sul, do oeste. Eu chamo toda a provisão. Tudo que o diabo está retendo de nós, você é obrigado a soltar agora, pelo poder de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela nossa provisão. Nos nossos celeiros estão abarrotados da tua provisão. Muito obrigada pela tua paz. Tu és o Senhor da paz, príncipe da paz. O Senhor, Pai, coloca fim às guerras. Obrigada, Pai. O Senhor faz com que o nosso inimigo tenha paz conosco. Muito obrigada por essa noite de paz. É noite de paz. Nós deitamos em paz e levantamos em paz. Tu és a nossa paz, Senhor. Tu és o príncipe da paz. É o Senhor que estabelece a paz nas nossas casas. É o Senhor que estabelece a paz. Muito obrigada, Senhor, por essa noite onde nós podemos perdoar, porque fomos perdoados. Nós podemos perdoar, nós escolhemos perdoar, porque fomos perdoados. Obrigada, Pai, por famílias sendo restauradas agora. Obrigada por famílias sendo restauradas agora. Casamentos restaurados, amizades restauradas. Tu és o Senhor absoluto do céu e da terra. O teu nome é santo, o teu nome é santo. Te adoramos, te adoramos. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo. Tu és santo, santo, santo. Eu te amo, eu te amo. Tu és extraordinário. Tu és tudo para mim, Tu és maravilhoso. Tu és o Santo de Israel. Eu te amo, Tu és maravilhoso. Ao Senhor honra e glória. Ao Senhor, só ao Senhor pertence o domínio e o poder. Somente a Ti, Pai, pertence o domínio e o poder. Muito obrigada por esta noite onde o jugo foi quebrado, onde as trevas foram dissipadas, aonde nós brilhamos como os luzeiros, Pai, no meio das trevas. Todo aquele que Te segue não anda em trevas, anda na perfeita luz da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa. Noite, Pai, poderosa de mudança do nosso coração. Nós podemos ouvir a voz do Mestre nos chamando. E nós seguimos o Mestre. Nós ouvimos o Senhor nos chamando mansamente. O bom pastor nos chamando. E nós deixamos tudo para trás. Queimamos as pontes. Não olhamos mais para trás. Seguimos o Mestre Jesus, o autor da nossa fé, o autor da vida. Tu és o nosso bom pastor. Em nada nos faltará.
É o Senhor que caminha conosco nessa noite, pelos pastos verdejantes. É o Senhor refrigerando as nossas almas. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor caminha conosco pelos pastos verdejantes da tua provisão. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Muito obrigada, Pai, eu oro nessa noite pela Ângela. Muito obrigada pela tua boa mão sobre a Ângela. Muito obrigada, Pai, pela manifestação de cura no corpo da Ângela. Eu repreendo toda enfermidade no corpo dela, em nome de Jesus. Eu te dou graças pela tua boa mão sobre a casa da Ângela, sobre o marido, os filhos dela, Senhor, trazendo paz ao coração deles, porque aquele que está conosco é maior. Aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, não temos medo. O Senhor é aquele que nos cerca com alegres cantos de livramento. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. E a nossa boca está cheia de riso, porque o nosso coração está alegre. E as nações vão olhar para nós e vão dizer: grande, grande tem sido Deus na vida deles. Grande é Deus sobre a casa deles. Nós te amamos, Pai. E temos nessa noite muita gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia.